Olá, tudo bem? Como vocês estão? Novamente de volta aqui, nós aqui da BV Books, editora, para falar uma novidade para vocês, algo bem interessante. Como vocês já sabem, né, nós lançamos a King James, mas eu sou muito questionado sobre a comparação da King James. O que é a King James? Muitas pessoas não conhecem a King James. Que versão é essa? Quem é quem é King James, Rei James? Até mudam o nome dele. Pessoas chamando King Jones, Jones King. Enfim, existem vários nomes que se dão, que falam aí para a Bíblia, né? O mais interessante é que nós resolvemos fazer uma comparação, né, para que vocês conheçam melhor a King James. E essa comparação foi feita pelo pastor, o professor Rui Dias, né, um colaborador nosso. Ele faz uma comparação muito interessante da King James com a revista e atualizada João Ferreira de Almeida, para que vocês pensam, para que vocês vejam a grande proximidade da King James com os manuscritos, né? Nós sabemos que os originais bíblicos não existem, mas com os manuscritos que existem, né? Vejam bem, irmãos, toda a Bíblia, toda ela é uma proposta de tradução. João Ferreira de Almeida é uma proposta de tradução. Se vocês observarem, pegarem a Bíblia João Ferreira de Almeida de 1600, não tenho muita certeza disso, mas de 1680, e pegar também a João Ferreira de Almeida de 1819, você vai ver uma grande diferença da João Ferreira de Almeida da atual. Modificaram muitas coisas, alteraram muitas coisas que o próprio João Ferreira de Almeida, lamentável, até o nome de Deus alteraram, né? Deixou de ser Jeová e colocaram o nome genérico, colocaram lá Deus, né? Ele tem um nome, Deus tem um nome, o nome dele é Jeová. Então é interessante que até isto, a essência da Bíblia foi retirada. Na King James 1611, nós mantemos essa essência. Nós temos aqui a essência do que o rei James escreveu. 1611, você tem literalmente o que o rei James escreveu. Então vejam agora o que o pastor Rui Dias faz, essa comparação da King James com a revista aí atualizada João Ferreira de Almeida. Deus abençoe, muito obrigado. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, de estar aqui com a gente, dando a sua opinião, mandando o seu e-mail, dando o seu like, enfim, mandando as suas críticas, as suas sugestões. Nós estamos aqui para trabalhar com você, tá bom, gente? Deus abençoe, muito obrigado. Graças a paz, aqui quem fala é o Pastor Rui, e hoje estou gravando esse vídeo para a BV Books, para a gente ver sobre a exatidão e a clareza da Bíblia King James 1611. A Bíblia King James vem ganhando espaço, ela vem entrando no coração dos brasileiros, das igrejas, é uma leitura agradável de ler, uma leitura tranquila, com pouquíssimos ou nenhum arcaísmo, e é uma Bíblia fiel ao texto original, ao texto massorético, ao texto receptus. Porém, devido a algum preconceito de uma ou outra pessoa, alguns falam, não, ela é uma Bíblia traduzida do inglês, o que é verdade, traduzida do inglês da King James original, só que ela também é sempre comparada com os textos originais em hebraico e grego. Porém, isso não faz dela uma tradução ruim, muito pelo contrário, ela é traduzida possivelmente a Bíblia mais importante de todos os tempos entre os protestantes, que é a King James. Alguns também torcem um pouco o nariz ou criticam nas mídias sociais, no YouTube, Facebook, a King James, mas eu posso dizer que é por desconhecimento do texto da King James, por não fazer uma comparação. E hoje, então, eu queria fazer uma comparação com uma tradução que é muito querida entre os brasileiros, que é a Revista Atualizada. E aqui no vídeo, de maneira nenhuma, a intenção é criticar a atualizada, que durante tanto tempo tem sido usada também como uma das Bíblias entre os brasileiros, mas mostrar que a King James, pelo menos na minha opinião,
ela é melhor que a atualizada, inclusive mais fiel e mais clara que a atualizada, e que a igreja brasileira só tem a ganhar se utilizar e se ter um exemplar da Bíblia King James. Fazer aqui algumas comparações. Em primeiro lugar, fazer a comparação da exatidão da King James, e depois fazer a comparação com alguns textos da clareza. Não vamos pegar todos os versículos, porque seria impossível, né? Mas a gente vai dar uma boa amostragem. O primeiro que eu quero destacar aqui fala sobre exatidão. Na primeira parte do vídeo, sobre exatidão, a Bíblia é atualizada, a segunda Bíblia é a King James, né? A primeira versículo está na atualizada, a primeira citação da passagem, a segunda citação embaixo, está na King James. Na segunda parte, aí é o oposto. Mas eu vou explicando para os irmãos. Aqui em 2 Samuel 21:19, diz o seguinte, na atualizada, revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, edição de 1993. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob, e Elhanan, filho de Jaré-Oregim, o belemita, matou Golias, o giteu, de cuja lança e a haste era como o órgão de tecelão. Aqui quem matou Golias foi Elhanan, só que nós sabemos que quem matou Golias foi Davi. Olha que interessante, a King James. E houve novamente batalha, só um adendo aqui. Aqui na atualizada, houve mais outra peleja. Na King James, e houve novamente batalha. Então, aqueles que falam que é uma linguagem arcaica, ultrapassada, simplesmente ou estão mentindo, ou desconhecem o texto. Né? E houve novamente batalha em Gob com os filisteus, onde Elanã, o filho de Jaret, Oregim, um belemita, matou o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. Né? Olha que interessante, matou o irmão de Golias, não matou Golias, porque quem matou Golias foi Davi. E aqui está em itálico, isso é interessante, a gente depois vai ver isso mais à frente, porque quando não está no texto original uma palavra, mas é necessário para a compreensão, a King James coloca em itálico. Né? A atualizada não utiliza dos itálicos, ela não usa o itálico, ela coloca sem informar que essa palavra é necessária à compreensão, porém não está explícita, mas implícita no texto original. Ela não coloca isso. Isso já é uma vantagem da King James. Agora, se você observar em 1 Crônicas 20, verso 5, e houve guerra novamente contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, o Jair é o Jaret-Oregim, matou Lame, o irmão de Golias, o geteu de cuja a lança, a vara era como um eixo de tecelão. Aqui, o irmão de Golias não está em itálico, porque está no texto original. A gente observa que o texto de 2 Samuel 21:19 é o mesmo texto de 1 Crônicas 20, verso 5. Porém, a atualizada faz com que se crie uma contradição, tanto com o texto de 1 Crônicas 20, verso 5, quanto com essa da Bíblia, que diz que Davi matou Golias. Aqui a King James é muito superior, porque ela informa que quem matou quem o Elanã matou não foi Golias, mas foi o irmão de Golias. Né? Vamos caminhando, temos outros textos aqui, né? E aqui um comentário de John Gill, onde Elanã, filho de Jareoregim, um belemita, matou o irmão de Golias, o giteu, a palavra irmão é corretamente fornecida de 1 Crônicas 25, onde se diz que seu nome é Lami, pois não o próprio Golias foi morto. John Gill, um batista do século XVIII, inclusive a BV Books tem projeto de trazer uma Bíblia King James comentada por John Gill. Aqui comentário da LTT, o irmão de. Olha que interessante comentário da LTT, que será lançada também pela BV Books, a tradução literal do texto tradicional, de Hélio de Menezes. O comentário da LTT diz o seguinte: o Velho Testamento original é genuíno, escrito por Almeida e publicado em 1553, corretamente tinha: houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob, e Anã, filho de Jaret Oregim, feriu a Bet-Alamash, o que estava com Golias geteu. Agora, nota que ele também acrescenta que o que estava com Golias, esse que estava com Golias, de acordo com 1 Crônicas 25, é o irmão de Golias. Então, a Almeida original não diz que Oanã matou Golias, diz que matou alguém que estava com Golias, a qual os tradutores, os quase 50 tradutores da King James,
entendem baseado em 1 Crônicas 20, verso 5, que é o irmão de Golias, entendem isso corretamente. Então, a gente observa aqui a exatidão da King James. A exatidão da King James, e aqui ela faz com que o texto ela ganhe riqueza, o texto. Ele não se contradiz, como acontece na atualizada. E aqui eu fiz questão de pegar textos onde não está a questão de texto recebido, texto crítico, não. Porque o meu foco mais é Novo Testamento, a minha área, onde eu tenho mais conhecimento, todos os outros textos de exatidão vão ser do Antigo do Novo Testamento. Os textos de clareza são ambos os testamentos. Eu fiz questão de pegar textos onde não há dúvida textual, é simplesmente tradução mesmo. Né? Aqui, Mateus 14, 31. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Obviamente fala com alguém, então é uma pessoa de pouca fé. Só que a expressão homem, anthropos, ou anthropoi, não está no texto grego. Ela deveria estar em itálico e atualizada, não coloca em itálico. Então, como é que está na King James? Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: Ó pequena fé, por que tu duvidaste? Porque a expressão homem não está, então. Ó pequena fé que vocês têm, por que vocês duvidaram? Aqui ele é exatamente fiel ao texto. Se fosse acrescentar homem, e poderia acrescentar, era necessário se ter o itálico para indicar que, embora o contexto esteja implícito que seja homem, um homem de pequena fé, de pouca fé, né? Aqui a pouca fé, né? Uma expressão até um pouco arcaica, se coloca pequena, é melhor, para não ter junção de palavras que dão outra, como pouca fé, café, né? Mas é de 93, atualizada, a gente entende isso, mas era para ter colocado em itálico, que não está. E a King James aqui é literal. Você pode procurar no seu Novo Testamento, seja o Receptus, seja o texto crítico, o texto majoritário, Neste Allen, o que você quiser procurar, não vai estar a expressão antropos ali. Vai estar a expressão ó pequena fé, porque duvidasse. King James aqui é absolutamente exata. Continuamos. Mateus 19, 26. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Atualizada, né? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: com homens isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Aqui, a expressão grega para, né? Ao lado de. Então, com está certo. Né? Obviamente, para Deus tudo é possível, mas aqui eu não posso ser salvo pelo meu esforço, eu não posso ser salvo com os homens. Aí, como é que alguém pode ser salvo? O contexto é esse. Mas com Deus tudo é possível, inclusive a sua salvação. Com Deus você pode ser salvo. Sem Deus você não pode ser salvo. A expressão para indica isso. Ao lado de Deus, andando com Deus, crendo em Deus, você pode ser salvo. A King James aqui, novamente, ela é mais exata do que a revista e atualizada. É uma exatidão, a King James tem uma exatidão incrível mesmo. E é uma tradução de 1611. E a BV Books aqui, ela fez um trabalho tão bom que, embora seja uma tradução de 1611, é uma tradução, a nossa em português, que não é arcaica. Né? É muito bem entendível. Temos aqui um outro texto, e isso é bem interessante. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. E sua mulher era descendente de Arão, chamava-se Isabel. Agora, olha que interessante. Nos dias de Herodes, aqui atualizada, né, primeiro, agora vamos para King James. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias. E sua esposa era das filhas de Arão, e seu nome era Elizabeth. Aí você pode pensar, né, porque King James foi feito na Inglaterra, no governo do rei Tiago, né, do rei James, que vai suceder a rainha Elizabeth, deram uma valorizada. Na verdade, não. Se você observa aqui, é Elizabeth, né? Está escrito Elizabeth. E se você tiver como eu tenho, eu tenho a Almeida original de 1691 fotocopiada, impressa, o termo lá é Elizabeth. Elizabeth. Aqui, a gente tem uma bela portuguesada do nome de Isabel, né, da Elizabeth, e virou Isabel.
A King James aqui é absolutamente exata. Eu não consigo entender porque as pessoas, algumas, vão dizer, não, porque a King James isso, aquilo, outro. Gente, é quem não tem a King James, pergunte, eu não gosto da King James. Você tem. Você analisou a King James, você pegou a King James e colocou do lado, mesmo que você não tenha conhecimento das línguas originais, você pegou do lado e colocou de outras Bíblias. Né? A gente tem um produto, uma tradução que é riquíssima em nossa língua. Né? Ela veio somar, ela não veio retirar as outras traduções, né, de uso de maneira alguma, mas ela veio somar, enriquecer, né, a igreja brasileira. E aqui temos algo bem interessante, né? A gente está acostumado, né? Isabel, a prima de Maria, Isabel, mas Almeida vai escrever Elizabeth, e no texto grego está Elizabeth, né? Tá, Elizabeth. Eu mesmo tenho que policiar quando vou falar de Elizabeth, às vezes eu falo Isabel, porque é um costume, né? As nossas traduções de Almeida, não Almeida em si, porque ela traz Elizabeth, as traduções que fazem de Almeida utilizam o termo Isabel. E aqui a gente vê que o termo é Elizabeth, né? Elizabeth, aqui, um dicionário de Strong, né? Elizabeth é juramento a Deus, né? Esposa de Zacarias, a mãe de João ou Batista, da família sacerdotal e parente de Maria, né? Um outro texto interessante na King James, comparando com a atualizada, primeiro vamos para a atualizada, Atos 2:42, e o seguinte: perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeiro, perseverar, proscarterel, não está errado. Porém, olha como é que a King James 1611 vai colocar. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles continuaram firmemente. Né? Por quê? Porque isso é mais claro, indica mais claramente o que eles fizeram, e olha que interessante como o Strong vai traduzir. Aderir a alguém, ser seu partidário, ser dedicado ou fiel a alguém, ser constantemente atento e dar constante cuidado a algo, continuar todo o tempo num lugar, perseverar e não desfalecer, mostrar-se corajoso para, estar em constante prontidão, servir constantemente. Olha que interessante aqui, né? Eles continuaram firmemente, expressa melhor do que apenas perseverar. De que maneira eles perseveraram? Aqui a King James não somente traduz o texto, mas torna o texto muito claro. Como se persevera? Continuando firmemente, sendo firme, sendo contínuo, né? Sendo constante no que? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Proscarterel. King James aqui é uma tradução belíssima, muito rica, né? Temos Atos 17:11, os bereanos, né? Como é que está na atualizada? Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as escrituras para ver se estas coisas eram assim. Com toda a avidez, foram ávidos para examinar. Agora, como está na King James 1611, e estes foram mais nobres, quem os bereanos, do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão de mente, examinando diariamente nas escrituras se essas coisas eram assim. Prontidão de mente, pratúmia, pratúmia. E vamos ver como é que Strong vai dizer. Zelo, vida, entusiasmo, inclinação, disposição de mente. Olha que interessante. Com toda a avidez, né? Mas pratúmia, tomos, né? A ideia de sentimento, né? Eles tiveram toda a prontidão de mente, deixaram a sua mente pronta, atenta, para poder examinar as escrituras. Né? Então, temos aqui, novamente, a King James sendo absolutamente exata e absolutamente mais clara do que a revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. De novo, não é uma crítica atualizada, é uma amostra, uma amostragem da qualidade da King James, e não dá para fazer isso sem pegar uma tradução em paralelo, e nós escolhemos uma tradução que é respeitadíssima pelos evangélicos no Brasil, que é muito usada, embora não seja das minhas traduções favoritas, né, ela é muito usada,
mas eu estou fazendo aqui a comparação da King James com ela, e a gente vê como uma vai colocar toda a altivez, e outra vai com toda a prontidão da mente. Tem uma mente pronta para examinar a palavra de Deus. Né? Porque eu posso ser ávido para alguma coisa, mas não estar com a mente pronta. Então, toda a prontidão de mente, protúmia, né? Inclinação, disposição de mente. E aqui é um dos textos que eu acho mais bonitos na King James, que é Atos 20, 28. Né? Agora vamos ler na atualizada, revista atualizada. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Nenhum erro, episcopos é bispo. Mas o que é bispos? Isso é uma transliteração, isso não é uma tradução. Né? Como é que está na King James 1611? Tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Episcopos, aqui, na King James, é traduzido por supervisores. Aqui um outro texto interessante, apacentardes é pastorear, né? Mas como eu pastoreio? De que maneira? Alimentando, dando pasto, né? Dando pasto. Né? O supervisor alimenta a igreja. O bispo, a ideia que os séculos foram carregando, o bispo é alguém intocável, que comanda várias igrejas, né, com uma hierarquia gigantesca. Na verdade, não é um supervisor da igreja local. Se você ver o verso 17 desse texto, né, ele manda chamar os presbíteros, os anciãos de Mileto, né, de Amileto, e chama esses anciãos de supervisores que devem alimentar a igreja. São palavras intercambiáveis. No texto do Novo Testamento, o presbítero, né, presbítero, que é um ancião, o bispo, o supervisor, e o poimene, o pastor, é a mesma pessoa exercendo aspectos diferentes da função de dirigir uma igreja local, uma comunidade local. Né? E aqui o Espírito Santo vos constituiu supervisores, né? E vamos ver como é que Strong vai traduzir, né, a expressão episcopos, né, escopo de cima, aquele que veio de cima. Vamos ver como é que Strong vai traduzir isso. Episcopos, né, supervisor, pessoa encarregada de verificar se aqueles sob sua supervisão estão fazendo corretamente o que tem de fazer. Curador, guardião, superintendente, líder ou supervisor de uma igreja cristã. Muito simples. O pastor, o bispo, não é o super poderosão que está numa cadeia hierárquica gigantesca, não. O bispo, o supervisor, como bem coloca aqui a King James, aqui, né, voltando à simplicidade do Novo Testamento, é aquele homem que tem a função dada por Deus de cuidar de suas ovelhas. Ele é o bispo, ele é o supervisor da igreja local, né? Ele é o supervisor da igreja local. Se você pegar Didaquê, por exemplo, documento do século II, ou final do século I, vai ter duas classes oficiais, né? Os pastores, né, os bispos, né, e os diáconos. Era muito simples, né? A hierarquia foi aparecendo depois. Então, vemos aqui, né, Atos 20, 28. Atos 20, 28. Temos também agora Romanos 3, 22. Aqui são possibilidades de tradução, e da King James é uma possibilidade muito interessante. Né? 3, 22 diz o seguinte, Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Pela fé estamos acostumados com isso. Né? Mas olha como é que está na King James. Eu li a atualizada, agora vou ler King James. A justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Se você traduzir aqui fé em Jesus Cristo, cria-se uma tautologia, uma repetição. Porque pela fé em, para todos que creem. Mas se é pela fé em, já é para todos que creem. Né? Isso é uma tautologia. A justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Mas já pela fé, os crentes já estão em voga aqui. Ok? Seria uma tautologia isso. É uma repetição, tipo subir para cima, alguma coisa assim. Né? Então, a justiça de Deus pela fé em, para todos que creem.
Se é pela fé em, já é para todos. Não havia necessidade deste comentário aqui, a menos que Paulo realmente quisesse repetir para dar ênfase. É uma possibilidade. Agora, como é que está na King James 1611? E aqui eu não estou dizendo que fé em está errado. Eu estou dizendo que há uma outra possibilidade de tradução, que por sinal era a tradução predominante na época da Reforma. Vamos lá. A justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo para todos. Então, essa justiça que é pela fé de Jesus Cristo é para todos e sobre todos. Qual é a diferença aqui? Que o foco está na fé do crente em Jesus, por isso que ele é justificado. Né? Na outra, está na fidelidade de Jesus, né? Em ser fiel a Deus, ao plano de Deus, e a sua fidelidade possibilita que o crente, aqueles que creem, sejam justificados. Por isso, pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos. A fé dele é sobre todos que creem, isto é, a fidelidade de Cristo trouxe a possibilidade de justificação a todas as pessoas que creem. A justificação pela fé não muda, continua a mesma coisa. Né? Tanto é Romanos 5:1, justificado, pois, pela fé em Jesus Cristo. Não muda a justificação pela fé. Agora, aqui temos o comentário da LTT, a LTT que, por sinal, será lançada pela BV Books. Né? A King James Bible toma o genitivo Jesus Cristo como subjetivo. Jesus Cristo sendo sujeito da sentença ativa e equivalente. Jesus exerce a fé ou fidelidade, né? Sendo ele quem pratica a ação de exercer sua fé e sua fidelidade em cumprir o plano de seu Pai para a nossa redenção. Qual é a ideia aqui? Cristo, ele confia no Pai e ele é fiel ao Pai até a morte, Filipenses 2:5-8. E porque ele é fiel até a morte, o plano de Deus em salvar pecadores por meio da fé, justificar pecadores por meio da fé, é possibilitado. Então, a justificação eu tenho acesso pela fé, só que ela só é derramada sobre mim, ou só é vindicada sobre mim por Deus, porque Cristo foi fiel. Então, o foco de Romanos 3:22 seria não exatamente a minha crença, mas a própria fidelidade de Cristo. Não estou dizendo que fé em está errado, estou dizendo o seguinte, há duas possibilidades de tradução ali, fé de ou fé em, né? São duas possibilidades de tradução. Quem aqui vai trazer fé de Jesus Cristo. Né? Outros tradutores tomam o genitivo Jesus Cristo como objeto, como objetivo. Jesus Cristo sendo o objeto da sentença equivalente à fé depositada em Jesus, sendo quem recebe a ação a da fé exercida pelos crentes, e traduzem como a fé em Jesus Cristo. Agora, literalmente falando, não tem expressão en no grego, ok? A expressão ali, né, Steus, Jesus Cristo, né, é genitivo. Se você traduzir literalmente, é fé de Jesus Cristo. Literalmente é isso, ok? Agora, a questão é se é um genitivo sujeito ou genitivo de objeto, né? Aí, debate gigantesco, né? Gigantesco mesmo. Mas olha que interessante. Romanos 3:22. Convém saber a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, né? Que era a forma que Almeida escrevia. Aqui é Almeida de 1819. Almeida de 1819 traduzia pela fé de Jesus Cristo. Eu tenho Almeida original de 1681 pela fé de Jesus Cristo. Reina Valéria Gomes, lá do século XVI, XVII, pela fé de Jesus Cristo. A Bíblia dos Bispos, do século XVI, pela fé de Jesus Cristo. A Genebra, do século XVI, pela fé de Jesus Cristo. Todas as Bíblias da Reforma têm pela fé de Jesus Cristo. A ideia é o seguinte, que Cristo foi fiel a Deus até o fim, por sua fidelidade, eu tenho acesso à justificação e justiça de Deus quando eu creio. Essa é a ideia que a tradução da King James está passando. Né? É bem interessante, isso é uma discussão longa, mas é bem interessante. Essa possibilidade de tradução da King James sendo o mais literal possível ali. Né? Um outro texto que eu acho que King James muito boa, também, como vou ler na atualizada primeiro, estás casado. Né? Estás casado. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Aqui da ideia, se o cara é solteiro, não procurar casamento, o que contraria, basicamente, a Bíblia, né? Que fala que não é bom que o homem esteja só. Como é que está na King James? Estás ligado a uma esposa?
não busque desligar-te. Então, não procure divórcio. Estás desligado de uma esposa? Não busque esposa. Aqui, a palavra desligado, ela é a voz passiva. A ideia aqui é que a pessoa foi desligada da sua esposa. Se você observar o contexto, lá no versículo 15, 1 Coríntios 7, vai falar que, do caso do abandono, se a pessoa foi abandonada, ela não está mais debaixo da servidão do casamento, né? A pessoa pode ser desligada pelo abandono, pelo o adultério do cônjuge, né? No caso, o divórcio, e pode ser desligada pela morte. Então, aqui não está falando de um solteiro, aqui, estás livre. Aqui fala de alguém que foi desligado da esposa que tinha. Então, ó, se você já aconteceu isso com você, Paulo fala pelas circunstâncias culturais, eu não busque mulher. Você foi desligado, né, seja porque foi abandonado, seja no versículo 15, ou porque houve um ato de porneia por parte do parceiro ou parceira, ou porque morreu. Né? É o que Paulo está dizendo, porque a voz a expressão aqui no grego, está na voz passiva. Ele sofre ação. Ele é feito desligado de uma esposa. A ideia é essa, né? A lua, né? Lua, a ideia é exatamente essa, e é bem interessante isso. E a LTT, que a King James vai lançar, a BV Books vai lançar, ela vai seguir a King James aqui também. Né? O 1 Coríntios 7,37. Todo aquele que está firme em seu coração não tem necessidade, mas tem domínio próprio sobre sua própria vontade, vontade de se resolver no seu coração, guardar virgem sua filha, fará bem. De modo que aquele que dá em casamento sua filha donzela, faz bem, mas o que não a der, faz melhor ainda. Então, aqui atualizada vai traduzir como se a pessoa decide se quer deixar a filha virgem ou não. Vamos imaginar que essa seja uma tradução correta. Primeiro, a palavra filha, sua filha, não está no texto, tá? Não existe a palavra ruios no texto aqui, né? Nem tecnia, não tem. A palavra filha não existe no texto. Ela não existe no texto. Não está no texto a palavra. Não existe, tá bom? Mas vamos supor que seja filha, né? O que tem a ver a filha virgem com a pessoa tendo domínio sobre sua própria vontade? O que tem a ver a vontade, o domínio próprio do pai, com a filha ser virgem ou não? O que tem a ver o domínio próprio do pai com a filha ser virgem? Qual a ligação tem? O pai não vai casar com a filha. Essa tradução é impossível pelo contexto. Mas como é que está na King James? 1611. Todavia, aquele que está firme em seu coração não tem necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, e assim decretando no seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. Assim, então, aquele que dá o quê? O que vai dar? Dá em casamento a sua virgindade. Faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Aqui faz todo completo sentido. Se você consegue guardar a sua própria vontade, guardar a sua virgindade, faz bem. Como é que tem a ver aqui? Guardar a sua própria vontade, se resolver no seu coração guardar a sua filha virgem. Fará bem. O que tem a ver a vontade e o domínio próprio da pessoa com a filha virgem? Nada. Não tem nada a ver. Né? Até entende-se que o pai seja casado. Não tem nada a ver. Aqui é a questão dos solteiros, dos viúvos, né? Não é do pai. Então, o que é a King James, como é que a King James traduz? Aqui, a King James é muito boa mesmo. Em português, eu digo que a King James aqui, nesse texto, é a melhor do Brasil. Né? E guardar a sua virgindade. Né? A sua virgindade. Ó. O cara, ele vai guardar, não vai casar. Né? Se ele conseguir ter poder sobre a sua vontade sexual, guardar a sua virgindade faz bem. Agora, se ele se casar, não peca. Não peca. É isso que o texto está dizendo. Aqui a atualizada viaja. Viaja. Né? Porque não tem filha, o que tem a ver a vontade do pai, o domínio próprio do pai com a filha? Nada. E a expressão sua filha não tem. A expressão filha donzela é inventada, não está no texto. Isso não existe no texto. Isso é inventado. Colocaram aí, não está. O contexto não indica, não está explícito, não está implícito em lugar nenhum. Não está. Inventaram no texto. Né? Um outro texto agora, 1 Timóteo 4:2, na atualizada, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm sua própria consciência cauterizada. Como é que está na King James? Falando mentiras e hipocrisia, tendo sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Aqui, cauteriazo, né? Cauteriazo é marcar a fogo, marcar com ferro em brasa.
né? Marcado pelas suas próprias consciências. A ideia aqui é de você ter uma marca com ferro em brasa, essa marca, então, sendo cicatrizada, fica aquela crosta e você não tem mais a sensibilidade, por causa da marca do ferro, no local da queimadura. Então, a mente dessas pessoas estava tão cauterizada com o ferro que ela não tinha mais sensibilidade à voz do Espírito. É esse o contexto e a expressão aqui, que aqui em vai traduzir por ferro quente, exatamente como tem que ser, né? Cauterizada com ferro quente, né? E agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, é um pouco mais curta. Então, primeiro vimos aqui a exatidão da King James. O pessoal que diz que a King James é uma Bíblia ultrapassada, não sei o quê, sinceramente, ou não conhece, é ignorante, ou é desonesto. Ponto. Não há como, né? Não há como. Vamos, então, à clareza da King James. Vamos falar lá, King James, 1611, então não deve dar para entender. Usa uma tradução atualizada, que é muito mais fácil. Não sei se é mais fácil mesmo, né? Vamos ver. Aqui, em primeiro lugar, vou usar a King James e depois a atualizada, tá? E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. O sonho repetido 2 vezes. Como está na atualizada, o sonho de Faraó foi dúplice. Quantas pessoas sabem o que é dúplice, né? Dúplice. Faraó aqui 2 vezes na King James, na atualizada, dúplice. Na King James. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será impuro. Na atualizada. O arganaz, porque rumina. Então, na King James está coelho, na atualizada está arganaz. Né? Mateus 11, 20, né? Na King James. Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras. Na atualizada, passou então Jesus a increpar. Gente, increpar. Aí eu tenho que ouvir de algumas pessoas que a King James é ultrapassada. E essas mesmas pessoas recomendam a revista atualizada, com todo respeito a quem gosta atualizada, SDB, não quero faltar com respeito, mas increpar, né? Como é que está aqui na King James agora, Mateus 27:63? Dizendo, Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, né? Aqui os judeus falando, né? Disseram-lhe, Senhor, lembramos-nos que aquele embusteiro, na King James está enganador, na atualizada está embusteiro. Né? Eu entendo que é embusteiro, mas muitas pessoas não sabem o que é embusteiro. E aqui a última texto da mostra, para não ficar tão longo, e o Senhor elogiou o mordomo injusto porque agiu com sabedoria, porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Né? Lucas 16:8, King James. Agora vamos para a atualizada. Elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, agir com sabedoria na King James, atiladamente na revista atualizada. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na King James, sábios, na atualizada, hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então, o que nós temos aqui, amados irmãos? Temos aqui uma clara demonstração, uma amostragem da exatidão da King James e da clareza da King James como sendo uma Bíblia excelente, excepcional para a adoção na sua igreja local, para que você possa usar no seu dia a dia. É uma linguagem bela, reverente, não é complicada, né? Dá para entender e ela é exata. Né? Que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa sempre utilizar a sua Bíblia, né? Entender a sua Bíblia, ter reverência pelo que está escrito na sua Bíblia. Deus te abençoe.